Olá. O Brasil registra todos os anos 60 mil novos casos de câncer de mama, segundo o Instituto Nacional do Câncer. É o tipo de tumor que mais mata as mulheres no Brasil. A campanha Outubro Rosa, que alerta a sociedade para a prevenção e também para o diagnóstico precoce do câncer de mama, surgiu em 1990 nos Estados Unidos e ganhou o mundo. Em São Paulo, a campanha foi instituída por lei estadual. Este é o tema do programa Agora é Lei, com os nossos convidados, ou com as nossas convidadas, doutora Bruna Salani, mastologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, a psicóloga hospitalar, doutora Estela Duarte, também do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e Elizabeth Lomaski, da ONG Rapunzel Solidária. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Agora é Lei. Tem pacientes que fogem às estatísticas, por isso, todas as mulheres, a partir dos 20 anos de idade, devem realizar o autoexame das mamas mensalmente. O autoexame clássico, ele tem várias partes. A primeira parte é a observação da mama na frente do espelho. A mulher em pé, ela observa o espelho e olha a mama dela, vê se tem alguma saliência, tem alguma modificação na coloração da pele, alguma modificação. Aí ela movimenta o braço para cima, levantando totalmente o braço e abaixa o braço, e ela vê se existe alguma modificação na mama quando ela faz esse movimento. Porque se o tumor tiver aderido à pele ou aderido ao músculo no fundo, a movimentação do músculo e da pele, ele pode aparecer. Depois ela deve, deitada ou até no banho, ensaboada, ela faz a palpação da mama circular e deitada, ela faz circular, vendo se existe algum nódulo embaixo da pele que possa ser palpado. E a importância da palpação do autoexame de mama é o autoconhecimento da mulher do seu próprio corpo. Quer dizer, ela sabe como é que é a mama dela e se existe alguma modificação, ela percebe. O especialista explica que a palpação das mamas pela própria mulher não exclui o exame médico e nem tampouco a realização da mamografia. Então, normalmente o autoexame detecta tumores acima de 2 centímetros. O ideal é perceber nódulos com menos de 1 centímetro. Então, no exame, além do autoexame que a mulher deve fazer todo mês, se ela menstrua logo depois da menstruação ou uma vez por mês depois da menopausa, junto com o exame clínico do médico, da palpação de mama anual, é importante numa faixa etária muito grande. A partir de uma certa idade, aí a mulher deve submeter a exames de radiografia, a mamografia, para detecção de exame de tumores precoces. Quanto mais precoce o tumor, menos agressivo ele é, menor é o tratamento e maior é a sobrevida. O aumento da longevidade, o tempo de vida das pessoas, eleva naturalmente os riscos de tumores. E o câncer de mama aparece como o mais frequente entre as mulheres de 50 a 65 anos de idade, explica o especialista. Então, quanto mais nós estamos vivendo, mais chance de ter cânceres depois dos 50 anos. É o único jeito da mulher sobreviver, com diagnóstico precoce. É saber que está com câncer e tratar. Flávia, 39 anos, descobriu a doença aos 35. Eu senti o caroço, ele tinha 2 centímetros. E o médico disse que não era nada. Não era nada, que não era nada. Daí eu fui consultar outro médico, ele também disse que não era nada. Era para tomar um anti-inflamatório para casa e que ia passar. E daí eu fui parar numa cirurgia plástica, né? Porque eu queria trocar o meu silicone que estava rompido. Tiraram as minhas próteses antigas, botaram as novas e tiraram o carocinho. Assim que veio o resultado da biópsia, 10 dias depois, viram que era um câncer de alta malignidade, super agressivo, e já estava com 6 centímetros. Um de 6 centímetros e outros pequenos de 1 centímetro, 2 centímetros, então já estava super avançado. Flávia enfrentou 30 sessões de quimioterapia, 28 de radioterapia e 2 cirurgias de reconstrução das mamas. Me deixaram crescendo aqueles tumores dentro de mim e eu tive que fazer tudo. Mas não tem problema, ainda bem, né, que eu fui parar na cirurgia e que acharam. Cada dia de luta contra a doença, uma página de conquistas para contar, sempre coloridas,
como a vida deve ser. Isso é um manual prático para uma mulher passar pelo tratamento. Trabalho, amigas, a moda, tudo. Aftas, químios brancas. E aqui também eu ensino amarrações de lenço. Quando a paciente lê o meu livro, vai no meu blog, devora, né? Elas mandam uma mensagem para mim. Flávia, sabe qual é a minha primeira providência quando meu cabelo cair? Eu falei assim, o quê? Eu vou fazer um book. Sabe? Hoje elas querem se mostrar. Querem mostrar essa fase bonita que elas estão passando. Hoje, entre lenços e perucas, esbanjando a alegria de viver, Flávia se transformou no anjo da guarda das mulheres com câncer de mama. Os meus amigos não queriam falar comigo, mas não era por mal, é porque eles não sabiam o que falar. Daí eu pensei assim, eu vou fazer uma página nas redes sociais, chamada Quimioterapia e Beleza, que daí eu vou contar o meu dia a dia, eu vou aprender coisas que eu preciso aprender, porque eu sabia que não era só o cabelo que ia cair, que ia ser sobrancelha, o cílio, o rosto, a gente fica acinzentado durante o tratamento, a gente perde a forma do rosto por causa da corticoide, que a gente incha. Então, essas coisinhas estavam me incomodando, né? E é isso que eu comecei a falar no meu blog, né? Mas só para os meus amigos. Eu pensei que eu ia ajudar os meus amigos, tá? Mas só que eu encontrei muitas mulheres que estavam passando pelo mesmo tratamento. E queriam saber também sobre beleza. Porque não era falado, era um tabu. Que a paciente tem que se curar, tem que cuidar da sua saúde, mas a vaidade vem por último. E daí eu vi muitas mulheres também com essa mesma preocupação que eu. E muitas que já tinham passado também, que podiam me ajudar. E hoje eu sou amiga delas, né? Eu sou amiga experiente. E elas vêm perguntar pra mim, né? Sobre coisas que não perguntam pro médico. Elas perguntam pra mim sobre peruca. O médico não sabe da peruca, sabe? O médico sabe lá te dar químio. Eu não sou terapeuta, eu não sou médica, mas eu sei o quanto isso ajuda e faz bem pra elas. Muito bem, olha, aqui primeiro o agradecimento ao Dr. José Antônio Marques, ginecologista e obstetra, e também a ex-modelo Flávia Flores, pela participação na reportagem, a colaboração aqui com o nosso programa. Doutora Bruna, vamos primeiro para aquela parte do Dr. José Antônio, ele fala do autoexame, como deve ser feito. Existe uma consciência das mulheres em relação a esse autocuidado com as mamas? Como é que está esse cenário hoje em dia? Atualmente, o autoexame ele é estimulado assim, por nós, em toda a consulta ginecológica, nas pacientes acima de 20 anos, tá? Mas o autoexame sozinho, para aquelas pacientes acima de 40, ele não é suficiente. Por quê? Porque o autoexame, como o colega falou, ele faz diagnóstico de tumores em torno de 2 centímetros. É muito difícil na autopalpação a gente conseguir detectar tumores menores do que 2, que seria o ideal que toda paciente fizesse diagnóstico em estadio muito inicial, que é estadio 1. Então, a partir dos 40 anos, associado ao autoexame de mama mensal, ao exame clínico das mamas pelo médico, pelo menos uma vez por ano, a gente recomenda o uso da mamografia, o rastreamento com a mamografia anual. Doutora Estela, nesse trabalho desenvolvido pela Flávia Flores, na página dela no Facebook, Quimioterapia e Beleza, tem a seguinte frase: a autoestima elevada para mim é o segredo de um tratamento quimioterápico bem-sucedido, sem sofrimento, sem pena de si mesmo, com feminilidade, sensualidade, bom humor e muita vaidade. Eu gostaria que você dissesse da importância da elevação da autoestima como fator, como elemento psicológico a ser levado em consideração para enfrentar esse momento. A autoestima é um dos fatores que vai contribuir para a mulher enfrentar todo o processo do tratamento, todas as mudanças que são inerentes desde o diagnóstico e as necessidades do tratamento, mas não só a autoestima vai ser um fator de enfrentamento e de proteção para a mulher nesse período. Existem vários fatores que são importantes. E como que a gente pode descobri-los? Sabendo um pouco de como que era a vida dessa mulher antes do adoecimento. As suas características de personalidade, o modo como ela foi enfrentando as perdas que são inerentes ao nosso desenvolvimento. Isso vai dando uma ideia de como que ela lida com situações, muitas vezes, na contramão do seu desejo. É um pouco difícil da gente garantir que, por mais que a mulher se valorize, se goste, tenha uma autoestima satisfatória, é muito difícil de
excluir o sofrimento, uma vez que ninguém conscientemente quer adoecer. E ter um câncer de mama afeta uma série de coisas, não só físicas, mas psíquicas, que vão no movimento da simbologia do feminino. Quanto à questão do seio, a questão não só de relacionamento conjugal e sexual, a questão de maternidade. Então, a autoestima, sim, é um fator importante, mas vários outros fatores somados a ela podem ou não auxiliar. Porque muitas vezes, se a mulher já tinha uma autoestima um pouco comprometida, porque já não se gostava, queria vivendo, fazer dieta, fazer cirurgia plástica, então, se ela tem uma doença, ela não vai conseguir resgatar uma coisa que ela nunca teve de uma maneira tão boa, sabe? Então, por isso que é um cuidado que tem que ser um pouco mais amplo. Então, essa busca, ela é mais bem sucedida para as mulheres que já estão com uma autoestima mais ou menos no ponto, digamos assim. Quanto mais as pessoas se conheçam, se gostem, aceitem os seus defeitos e as suas limitações, talvez vai ser menos difícil lidar com essas mudanças. Mas também tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que quanto mais nova é a mulher, mais ansiosa e mais difícil é para ela lidar com as mudanças na autoimagem. Então, de repente, se a gente pega, né, a grande parte da população que adoece com um pouco mais, né, mais de 50 anos, então o impacto vai ser diferente do que, por exemplo, como ela que adoeceu quando tinha 35. As repercussões são outras, né, mas quanto melhor a pessoa já se dá bem com ela mesma e consegue, assim, ter uma vida emocionalmente saudável, então consegue falar das suas dificuldades, entrar em contato com os seus conflitos, talvez seja menos turbulento esse período. Beth, nessa história da ex-modelo Flávia Flores e os livros, aliás, tudo dela, né, tanto as páginas quanto o livro, o título é Quimioterapia e Beleza. Ela conta que o objetivo foi buscar artifícios de beleza para enfrentar esse momento. E o seu trabalho é a confecção das perucas. Isso. Inclusive, eu sou amiga da Flávia, a gente trabalha meio juntas nesse meio, né? E a gente confecciona perucas para as pessoas que estão em tratamento, voluntariamente a gente faz esse trabalho. Recebemos doações de cabelo do Brasil e do mundo. Já temos 2 anos e meio, né, de projeto, que agora já virou uma ONG mesmo, uma associação. Já temos uma visibilidade muito grande, mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Então é um trabalho, Mauro, que a gente quer fazer com que seja o complemento disso até que a doutora falou, olhando para o lado emocional da pessoa, que a gente tem percebido que a gente até brinca e fala que estamos resgatando sorrisos, na verdade. A gente pega essas pessoas muito fragilizadas, obviamente, mulheres na idade, numa idade super bacana da mulher, né, 35 anos, é quando ela está, no meu ver, no auge da feminilidade. Então ela está programando ser mãe, ela está programando coisas para o trabalho, enfim. E aí ela se vê numa situação dessa, perde os cabelos. Outro dia eu ouvi de uma médica, inclusive, que há algumas preocupações, rapidamente, quando ela tem um diagnóstico, é assim, mas eu vou ficar careca? Então, tudo isso a gente entende que pode levá-la a uma depressão, levá-la a um momento muito difícil. E levar a peruca, gente, é inexplicável o que a gente vê quando a gente coloca na cabeça da pessoa. Parece que ela volta a viver, é uma coisa muito... É inexplicável, eu não tenho para você palavras para dizer o que é aquele momento. Muitas pessoas falam assim, mas só uma peruca? Gente, não é só. Aquela peruca parece que leva ela a ter uma coragem para enfrentar, a ter de volta aquela moldura dela, né? A identidade, vamos dizer assim. Sim. Porque, infelizmente, a mulher ainda é identificada o cabelo, as mamas, né? A maternidade, então tudo isso junto acaba trazendo para ela essa reflexão, né? E a gente está aí para ajudar a passar por esse momento. A gente recebe as perucas de volta porque elas se curam. Aquelas que diagnosticaram precocemente, como eu, como a Flávia, a gente já está em outro processo agora, né? Em outro nível do tratamento. Então a gente quer levar isso para essas pacientes. Olha, tem cura, não foi o diagnóstico que te deu uma sentença de morte.
E a gente está fazendo esse trabalho para ajudar mesmo. Doutora Bruna, a principal causa da morte, a principal causa de mortes é o diagnóstico tardio. A gente sabe que o câncer de mama é o que mais mata as mulheres, porém não é o primeiro tipo de câncer entre as mulheres. O primeiro tipo de câncer é o câncer de pele, porém é o que mais mata. É o diagnóstico tardio? Normalmente, com o diagnóstico tardio, a gente perde um pouco o time para o tratamento, né? A paciente é tratada, ela responde, mas infelizmente as variáveis de controle da evolução da doença, às vezes com o diagnóstico no estadio um pouco mais avançado, infelizmente, a gente tem uma certa... fica um pouco de mãos atadas, assim. A gente sabe que essa paciente tem um prognóstico diferente, o prognóstico seria a chance dela se curar da doença, é diferente de uma paciente que faz o diagnóstico e o tratamento no estádio 1, por exemplo, no estádio 2, tá? E uma questão interessante, já falando sobre o rastreamento e a questão da mamografia, por que no Brasil a gente orienta o início do rastreamento numa idade um pouquinho mais precoce do que os Estados Unidos, que a orientação do rastreamento são 50 anos de idade, né, já que a prevalência é maior nos 50. Aqui no Brasil, a gente tem uma estatística onde 35% das nossas pacientes, elas são com idade inferiores a 50 anos. Então, se a gente começa a fazer esse rastreamento um pouquinho mais tardio, a gente vai fazer diagnósticos de cânceres mais avançados e diminuir a chance dessas mulheres se curarem da doença. Doutora Estela, porque muita gente acaba se afastando da pessoa doente, tanto amigos quanto familiares. Isso aconteceu com a Flávia Flores também. Os amigos foram os primeiros a desaparecerem, ela perdeu o namorado logo em seguida. Por que acontece isso? As pessoas têm dificuldade de lidar com a pessoa doente de câncer? Quando a gente está diante de uma pessoa doente, é quase que inevitável a gente pensar na fragilidade da vida e o quanto qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Então, diante de uma pessoa com a doença, a primeira informação que se torna um pouco mais consciente é o quanto a nossa vida é frágil, o quanto aquela pessoa estava bem e agora, olha só, ela já está careca, ela já está desse jeito tão debilitada. Então, muitas vezes, para a pessoa não se dar conta desse sofrimento, para não entrar em contato com isso, muitas vezes ela pode acabar se afastando. Não dá para a gente, né, dar uma regra e dizer como é que as pessoas vão enfrentando isso, até porque tem muitas pessoas que veem na família e nos amigos um grande fator de suporte para enfrentar tudo isso. Uma coisa que é muito falada e que até alguns estudos mostram é o quanto como que era a relação e o vínculo que a pessoa tinha antes da doença vai predizer um pouco como é que vai ser depois que a doença já está diagnosticada. Então, muitas vezes, né, como foi o caso dela, o namorado terminou com ela, às vezes a gente escuta histórias de pessoas, né, casadas que o marido acaba abandonando, mas na verdade muitas vezes tem que ser olhado um pouco como que era esse relacionamento antes. Não necessariamente era um relacionamento conflituoso, mas alguns dados mostram, e até pela minha experiência que eu tive já atendendo algumas pacientes, que o relacionamento já tinha alguns pontos de conflito, algumas dificuldades que foram sendo postergadas e que aí na hora da doença acabou, né, havendo esse rompimento. E quando não se trata de um relacionamento conflituoso, significou que aquela pessoa próxima não teve mesmo condições psicológicas de enfrentar o baque? Então, pode ser por várias razões. Mas uma delas pode ser que ver o sofrimento do outro é tão devastador para aquela pessoa que, de repente, para ela tentar se defender desse sofrimento, ela prefere estar um pouco mais distante. Pode ser uma das razões, mas pode ser por várias outras também. Beth, no seu caso, na sua doença, você notou o afastamento dos familiares, dos amigos? Eu não tive tempo disso, porque, na verdade, eu não precisei fazer a quimioterapia. Então, quando veio o diagnóstico, foi uma coisa... Para mim foi assustador, porque eu vinha acompanhando a minha irmã. Minha irmã, eu acompanho ela há 11 anos com a doença. Ela tem câncer de mama, com metástase no fígado. E, complementando o que a doutora Estela está falando, eu fui uma das pessoas que me afastei quando ela foi diagnosticada. E isso até me emociona um pouco quando você estava falando, porque é o medo mesmo. Então, eu vou perder uma pessoa que eu amo muito, que ela está com a doença, e olha como ela
como que ela tá, olha o jeito que ela está, porque o caso dela foi muito grave e ela tá viva, né? Então, assim, tudo isso traz também esse conforto, porque você fala, puxa vida, né? Eu não estive ali perto naquele momento, mas hoje, depois que eu fui diagnosticada e por estar nesse meio com muitas pacientes, eu falo com o paciente todos os dias, eu entendo que ela pode ter se sentido abandonada por mim, mas a gente já conversou, é uma coisa que foi minha mesmo naquele momento. Eu não tive essa... Graças a Deus ninguém se afastou de mim, na verdade, porque eu que fui buscar aproveitar, por eu não ter precisado fazer a quimioterapia, ajudar as pessoas que estavam passando por isso. E aí já também não precisei ajudar minha irmã, porque ela já está numa situação muito bem, ela está ótima, trabalha, está cabeluda, tá bem, graças a Deus, faz o tratamento, ela vai precisar fazer uso de uma medicação para o resto da vida, que é o Herceptin, né? E por causa da metástase, para que não volte, enfim. Mas ela está sob controle e é isso. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Agora é Lei, falando hoje sobre a campanha Outubro Rosa, que no estado de São Paulo foi instituída por meio de lei estadual. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando hoje sobre a campanha Outubro Rosa, que chama atenção para a prevenção, para o diagnóstico precoce do câncer de mama, que aqui no estado de São Paulo foi instituída por lei estadual. Doutora Bruna, em que momento se deve iniciar o exame de mamografia? Porque o autoexame é a partir dos 20 anos, não é isso? Isso, o autoexame é a partir dos 20. A mamografia, o ideal, aqui no Brasil, a recomendação pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que a gente inicie após os 40 anos, pelo menos uma vez por ano. E a idade para parar a mamografia, isso é questionável, tá? A gente sempre fala que o ideal a gente pare a mamografia apenas se a paciente estiver bem, com saúde rígida, a gente faz mamografia até os 80 anos de idade. Doutora Estela, vamos voltar a falar dessa questão da autoestima para poder enfrentar bem esse momento. De qualquer forma, existe esse tabu ainda entre buscar a beleza durante a doença e a questão do próprio tratamento, porque há quem diga que não, cuide do seu tratamento primeiro, você tem uma doença, a beleza fica em segundo plano. Não foi exatamente esse o caminho buscado pela Flávia, que nós mostramos o exemplo aqui. Tem esse tabu? Olha, só posso me basear pela experiência lá do ICESP, porque a minha experiência toda com pacientes oncológicos é lá. E a nossa busca é justamente o contrário, é um cuidado integral à pessoa. Então lá tem uma equipe também de voluntárias que vai na busca de ensinar como que colocam os lenços. Lá tem doação, empréstimo, na verdade, das perucas. Porque, na verdade, não dá pra gente fragmentar a pessoa, né? Até porque se a gente só ficar detido na doença e todo o resto, né? Não dá para a pessoa ficar só no foco do problema, até porque é tão desgastante, muitas vezes é tão demorado esse processo, que se de repente ela ficar fixa nisso, vai ser ainda mais difícil e mais trabalhoso. Então é importante estimular todos os outros aspectos saudáveis dela, até para que ela se sinta à vontade de continuar fazendo o que é possível. Tinha uma paciente que saía da quimioterapia e depois ela ia no shopping com a irmã. Então, assim, é tão impensado que muitas vezes eu uso isso até como exemplo para as outras pessoas que vão começar a químio. Porque não necessariamente a nossa vida tem que ficar suspensa só por conta do tratamento. E aí a beleza, né, e a vaidade é um desses atributos, né? Beth, vamos falar então, vamos ver as suas perucas e falar como é que o trabalho funciona. A partir da doação de mechas de cabelo. Isso, a gente recebe mechas acima de 15 centímetros, né? Essas mechas, até para desmistificar um pouco, as pessoas acreditam que só porque elas doaram o cabelo delas, com aquele cabelo a gente vai fazer uma peruca. Não é. A gente tem que tecer os cabelos, a gente tem que limpar os cabelos.
eles passam por um processo gigante, assim, de confecção manual, né? Com a máquina, mas é super artesanal. E a gente tem uma perda nas doações, a gente perde 30% mais ou menos dos cabelos. Então, por isso que a gente sempre precisa de muitas doações para poder confeccionar uma peruca. As peruqueiras, elas tecem essas mechas aqui, eles chamam de tressê, precisa mais ou menos de uns 12 a 15 metros disso para poder completar uma peruca. Então, é bastante cabelo que a gente precisa usar, né? E aí, também para tirar um pouco aquela coisa de que a peruca tem que ser sempre lisa, comprida, eu trouxe vários modelinhos, né? Então, eu tenho umas bonitinhas aqui com californiana, que as mulheres chamam. Ó, tem uma vermelhona, bacana. A gente faz de tudo para, inclusive, a gente pede no cadastro que elas nos enviem foto delas como elas eram antes e depois, para que a gente possa ter a referência e mandar um cabelo mais parecido com o que ela era, porque às vezes a pessoa é morena, você manda uma peruca loira, não vai ficar legal, né? Ó, essa daqui, por exemplo, ela é todinha, eu vou por aqui. Como é que cacheada, essas perucas chegam até as pacientes, Beth? Como é que as essas perucas chegam? Então, em São Paulo, a gente tem uma parceria no Hospital Pérola Baiton, que é do governo também. A gente entrega 30 perucas por mês para as pacientes cadastradas lá no serviço de quimioterapia. No Hospital do Câncer de Barretos, a gente também faz um apoio de 30 por mês. E as demais todas, elas nos pedem pela internet. A gente tem nosso site, rapunzelsolidaria.org.br, e lá elas podem solicitar as perucas. Então, a gente envia pelo correio, quando é fora de São Paulo. Quando é em São Paulo, elas vão buscar na nossa sede, em Pinheiros, e aí a gente faz o ajuste de como precisa para ficar bonitinha na cabeça dela. Bem legal. A gente atende mulheres, atende crianças também, não só pacientes de câncer de mama. Qualquer pessoa que estiver passando por um tratamento que faça com que ela perca os cabelos, a gente atende. A gente tem um lema de fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, estamos aí evoluindo nessa ajuda, né? A gente ajuda muitas pessoas. Agora a gente está complementando essa entrega com pigmentação da sobrancelha, aulas de automaquiagem, aulas de amarração de lenço. Tudo isso a gente está fazendo um pouquinho lá no Hospital Pérola Baiton e estamos fazendo também com alguns grupos mesmo na nossa sede. A gente traz as pacientes para passar uma tarde com a gente e é essa forma que a gente tem encontrado de fazer esse apoio. A paciente pode escolher a peruca? Então, lá, como a gente deixa um certo estoque no hospital, ela sempre procura um modelinho parecido com ela. Quando ela mora fora de São Paulo, então a gente atende o Brasil todo, já atendemos fora do Brasil, inclusive. Mandamos perucas para Paraguai, para os Estados Unidos, para a Europa. A gente se baseia muito na foto dela, na referência daquela foto. E como é uma peruca de cabelos naturais, ela pode passar por qualquer processo químico. O mesmo que a gente faz no nosso cabelo, né? Então elas podem mudar a cor, pode mudar o corte. Só tem que tomar um cuidadinho, né? Não cortar muito, porque não vai crescer. Pois é. Né? Mas, brincadeiras à parte, ela pode fazer com que fique bem parecido como era o cabelo dela. Os peruqueiros que trabalham para você são voluntários? São voluntários. O Luiz Crispim, a Toninha Rocha, aqui de São Paulo. Eles entregam para a gente muitas perucas por mês, mas a gente já está naquela fase de querer agregar mais pessoas, voluntárias ou não, para poder fazer esse trabalho, porque para tecer esse cabelo aí é o trabalho mais complexo, né? Então a gente criou um curso, Mauro, que está começando a ser dado lá no Hospital Pérola Baiton para alguns voluntários. A gente tem, se as pessoas quiserem informação no site, elas podem mandar o e-mail para a gente. Nós estamos capacitando pessoas para fazer esse trabalho de perucaria. Então nós vamos formar profissionais para o mercado também. Isso foi uma forma que nós encontramos de fazer o nosso trabalho ser sustentável, né? E ele poder, a gente poder ter esse trabalho sempre sendo realizado. Doutora Bruna, como é que estão os estudos em relação a essa questão do ataque da quimioterapia ao cabelo? Porque a gente sabe que a quimioterapia ataca todas as células e não só as células doentes.
e isso é a razão da queda de cabelo. Existe algum estudo em relação a algum processo que ataque somente as células doentes? Sim, existe, Mauro. Dentro da dermatologia, isso é um campo específico dentro da dermato, onde a dermatologia está estudando a ação da quimioterapia e na prevenção da queda de cabelo. Hoje em dia existem umas toucas térmicas geladas que fazem com que uma vasoconstricção que diminui a chegada desse quimioterápico, diminuindo a queda dos cabelos. Não diminui completamente, mas minimiza bem, né? Isso, alguns hospitais de São Paulo, essa tecnologia já existe, mas é uma tecnologia que vem sendo aplicada devagarzinho ainda. É, chama Paxman, né? Isso, exatamente. Eu já tive algumas pessoas que eu conheci que utilizaram, duas delas não caiu quase nada, mas as outras duas caiu tudo. Então acho que vai muito também do organismo, né? De como as células vão reagir, né? Essa touca a gente usa na hora da quimioterapia, durante a quimioterapia, e ela causa um resfriamento de todo o couro cabeludo. Como é que cuida do couro cabeludo durante o tratamento? Hidratante. Tem que ter uma atenção especial com o uso do protetor solar, tá? Para o risco de queimadura. Mas basicamente é hidratação e protetor solar. E não exposição ao sol, que isso acaba sendo uma orientação durante todo o tratamento quimioterápico e radioterápico depois. Sim. Doutora Estela, a gente vê no mercado aí dos infantis as bonecas carecas que são destinadas às crianças com câncer, para que elas se identifiquem. Qual é o efeito psicológico desse tipo de brinquedo, as bonecas carecas para as crianças doentes de câncer? É uma maneira delas poderem estar identificadas, no sentido de que, por exemplo, na época da minha infância, só tinha bonecas daquele mesmo jeito, né? Então a Barbie sempre era loira, então todas as crianças queriam ser ou a Barbie ou uma Paquita, né? Que era loira, daquele mesmo formato. Então muitas vezes a gente vai em busca de encontrar alguma semelhança para poder tentar se identificar. Então talvez essas bonecas sem cabelo é uma maneira delas também se reconhecerem, não só naquele mundo em que elas estão vivendo, mas até um pouco além disso. Sim. E as pessoas que se curam, como é que fica a cabeça depois em relação ao medo da volta da doença? Porque o medo permanece ali, não fica? Permanece. Então, vai depender... Por mais que tenha tido, olha, o médico falou, você está de alta, está tudo bem, acabou, né? Como é que fica a cabeça dali para frente? Então, é porque agora, de uma maneira muito concreta, a pessoa sabe o quanto a vida dela é frágil. Então, enquanto a maioria de nós, conscientemente, pensamos que somos, de uma maneira inconsciente, na verdade, a gente afasta a questão da nossa mortalidade, depois que se tem um câncer, sabe-se que todos seremos mortais. Então, vai depender das características de personalidade da pessoa, de como que ela vai conduzir a vida dela depois do câncer. Tem algumas pessoas que, a partir dessa situação, elas dão um novo significado para a própria vida. Então, elas reveem os seus valores, muitas vezes acabam alterando alguns projetos de vida. Então, vamos supor, aquela pessoa que trabalhava demais, aí teve o câncer, teve que parar de trabalhar, começa a tentar integrar outros aspectos na vida, então quer ter mais com a família, quer viajar, quer aproveitar. Mas vai depender. Por exemplo, se já é uma pessoa mais ansiosa, que já tem uma característica mais ansiosa, talvez então vai ser muito sofrido aqueles períodos que antecedem as consultas médicas, porque de tempos em tempos repetem-se os exames, repetem-se as idas aos médicos, né? Então, vai depender até mais das características de personalidade de cada pessoa. É a mudança de valores aí que entra em ação, né? Para algumas pessoas, sim. Em psicologia é um pouco difícil da gente definir algumas situações, porque existe uma grande variedade de comportamentos. Existem pessoas, sim, que ressignificam a sua vida e passam a valorizá-la de uma maneira muito melhor e têm uma vida mais rica de sentido, tentando fazer coisas que a preencham de uma maneira mais saudável, inclusive. Mas existem também outras pessoas que podem, né, se sentir vítima da situação e continuarem, né, sempre à sombra da doença e não conseguirem aceitar que agora elas estão livres e que elas podem voltar até a vida delas
diferente, porque muitas vezes as limitações são permanentes, mas podem sim ter uma vida boa, uma vida saudável e serem felizes. Como é que está o acesso das mulheres com câncer para tratamento psicológico na saúde pública? Em alguns lugares é um pouco difícil, no sentido, em vários serviços de saúde existe a possibilidade, mas dependendo do serviço, existe poucos psicólogos para a quantidade de pessoas. Então, mas o que eu posso falar da realidade da nossa instituição é que todas as pessoas que querem ter acesso a esse tipo de tratamento, existe essa possibilidade, não só um tratamento ambulatorial, mas em qualquer etapa do tratamento. Beth, ainda na questão das bonecas, você lida com a peruca, mas o que você acha dessa questão das bonecas carecas no sentido das crianças, das meninas se identificarem com o problema? Né? Né? Eu acredito que, eu tenho percebido, né, nesses 2 anos e meio, que as meninas mais novas, as crianças mesmo, elas não se importam muito com a vaidade, com a coisa da autoestima. Então, acho que vai muito no que a doutora Estela falou. É mais na identificação, a boneca faria um reforço, né? Na identificação assim, não sou só eu que estou careca. Então, eu tenho uma referência, né, de outras pessoas carecas. Eu acredito que tudo que a gente possa fazer para essa criança também se melhorar é válido, né? Porque eu entendo que elas enfrentam de uma maneira diferente. Criança é um anjinho, né? Uma coisa que ainda não tem os mesmos medos que a gente, eles não têm filtro, né? Eles são sinceros, né? Então eu já atendi várias crianças, várias. Inclusive essa semana mesmo nós entregamos uma peruquinha para uma menina num hospital em Pinheiros, Itaci, hospital. Ela está aguardando um transplante, ela está com leucemia, tem 4 aninhos e quis a peruca. Então assim, aí vai muito também de como ela está se vendo, né? Acho que muito mais. Tem casos que a mãe quer que a criança use a peruca. Então, eu acho que nesse caso a gente não julga, a gente respeita, né? Então, mas eu acredito que se ela vê uma bonequinha carequinha... E eu tenho visto também as crianças muita criança doando, Mauro, muita criança doando cabelo, muita. E aí elas também têm essa coisa da referência, né? Então, de ver uma boneca careca, para elas assim, então eu também vou fazer como a boneca, vou doar para aquela menina que está precisando. Eu já tive uma menina me entregando cabelo pessoalmente, ela cortou o dela e cortou o da Barbie. Ela me entregou o dela e o da boneca. Me levou a boneca toda despenteada, muito bacana você ver isso. Então tem uma leitura aí de que as crianças estão se envolvendo com isso. Acho muito legal, porque... você tira aquela coisa do medo, né? Para lidar com a doença, né? Bem legal. Doutora Bruna, aquele momento da Angelina Jolie, da mastectomia profilática, gerou uma febre, as mulheres queriam fazer, muitas achavam que era uma coisa absurda, outras não. Como é que está esse momento? Isso ainda é uma febre? As mulheres pensam nisso? Na realidade, a questão da Angelina Jolie, eu acho que até por questão da mídia, foi um momento muito delicado, né? Mas a Angelina Jolie, do grupo de pacientes com alto risco para câncer de mama, a Angelina Jolie, ela é o grupo de pacientes que tem realmente a indicação do uso dessa cirurgia. Por quê? Não sei se você sabe, mas só apenas 10% dos cânceres, eles são de origem genética. Os outros 90% são de origem incidentais. E... a cirurgia profilática, ela é restrita ao grupo de pacientes com esse alto risco genético, né? E quem é esse alto risco genético? Normalmente são aquelas pacientes que têm história familiar, né? Parente de primeiro grau, irmã, mãe, com câncer de mama na pré-menopausa, a história de câncer de mama bilateral ou história de câncer de ovário na família em qualquer idade. Essas pacientes, elas deveriam ser orientadas a realmente seguir um programa de rastreamento que ele é um pouquinho diferente das mulheres em idade, das mulheres sem fator de risco. Por quê?
porque o risco ao longo da vida de desenvolver câncer desse grupo ele é bem maior. Então, o ideal é que, em conjunto, trabalhasse um geneticista para avaliar a necessidade de pesquisa de alguma mutação genética e, a partir do momento que for detectada alguma mutação, e aí os genes que são mais comuns aqui, que eu acho que todo mundo já deve ter escutado falar por conta da Angelina Jolie, é a mutação do BRCA1 e do BRCA2, esse grupo de pacientes tem indicação de realizar essa cirurgia profilática, tá? As demais pacientes que não são enquadradas nesse alto risco genético, infelizmente, essa cirurgia ela não tem um benefício. A gente não vai diminuir o risco dessa paciente, diminuir o risco de vida dessa paciente por câncer, tá? Então, nesse grupo de pacientes que não tem risco hereditário, essa cirurgia não tem nenhuma indicação, né? E por que isso é importante? Porque apesar, é super prático, vamos tirar as mamas e vamos diminuir o risco da gente ter câncer. Funciona isso como um alívio imediato. Na realidade, às vezes isso é o começo de novos problemas, né? Uma dificuldade com a autoimagem. A cirurgia ela não é tão simples, não é apenas retirar a mama e colocar um silicone. Então, a consistência da mama, a aparência da mama, a sensibilidade dos mamilos é perdida com essa cirurgia profilática. E, então, a questão da orientação é muito importante, porque às vezes a paciente pensa que ela vai, principalmente para aquele grupo de pacientes mais ansiosos, a gente pensa que vai resolver um problema e às vezes a gente está abrindo a porta para outros, né? E então, eu acho que depois desse momento, eu acho que até nós médicos nos conscientizamos na questão da orientação do grupo de pacientes. Agora a gente divide um pouquinho mais o grupo de risco genético e o outro grupo que não tem risco genético, né, para orientação. As próteses de silicone, elas podem causar câncer de mama, dependendo da qualidade do material, e as mulheres que usam e que vêm a desenvolver o câncer de mama, o material do silicone pode encobrir, pode prejudicar o diagnóstico. O que teria acontecido, aí é um palpite, né, no caso da Flávia Flores, que teve lá os nódulos e passou por médicos e acabou não encontrando e ela usava prótese. Aqui eu acho que a gente tem dois pontos importantes para discutir, né? Normalmente a paciente jovem, ela tem uma mama densa. E aí a mama densa, que é aquela mama normalmente de paciente que não teve muitos filhos, não amamentou muito, e em pacientes abaixo de 40 anos, a gente tem na mamografia uma chance de falso negativo. A gente faz a mamografia e essa mamografia não vê nada, tá? A questão do uso da prótese de silicone atrapalhando o rastreamento, hoje, atualmente, nós temos aparelhos bons, técnicos que fazem essas mamografias bem treinados e hoje a gente tem auxílio de exames complementares como a ressonância, que diminui a chance desses falsos negativos em pacientes usuários de prótese, tá? Mas de forma nenhuma o uso da prótese de silicone do ponto de vista estético, ela atrapalha o nosso rastreamento nas pacientes acima de 40. O que pode acontecer é essa paciente ter que ser submetida a mais exames complementares, né? Não só a mamografia, mas usar a mamografia associada a ultrassom ou mamografia ultrassom e complementação com a ressonância nuclear magnética de mamas, né? Com relação a prótese com aumento de risco para câncer, eu acho que a gente teve uma questão pontual aí com as próteses, né, com as próteses francesas, a questão da ruptura, enfim, mas o uso de prótese de rotina, ele não aumenta, a gente não tem trabalho falando que aumenta risco para câncer de mama, tá? Então isso não seria... Uma permanência maior no período hormonal, podemos chamar de janela hormonal, onde a menina menstrua cedo, a menarca vem mais cedo e a mulher entra mais tarde na menopausa, ou seja, esse período maior dentro dessa janela hormonal e associando-se aí o hormônio artificial do anticoncepcional, isso pode levar a um aumento do risco do câncer de mama? Essa pergunta é interessante, assim, porque só 10% são genéticos, né? E os outros 90%, como é que a gente faz, né? Como é que a gente tentaria evitar que isso aconteça, né? Dos fatores de risco, a janela de exposição hormonal é super importante, então a menarca precoce, a menopausa tardia, número de filhos, idade da primeira gestação, tudo isso é super importante, tá? E o uso da terapia hormonal na pós-menopausa
por um período acima de 5 anos, a associação da terapia com estrogênio mais a progesterona, que são 2 hormônios diferentes, esse sim aumenta o risco para câncer de mama. Então, isso a gente acaba que no dia a dia do consultório do ginecologista, isso é super importante e a gente acaba orientando essas pacientes para a gente tentar, pelo menos, diminuir os fatores de exposição que aumentam o risco para câncer de mama, né? Fora esse fator da janela hormonal, a gente tem mais outros 2 que são super importantes, que é a obesidade, né? O aumento da dieta rica em gordura, tá? Por isso que em países desenvolvidos a incidência de câncer de mama, ele é maior, tá? E uma outra questão, o sedentarismo, né? E a ingestão de álcool, tá? Todos esses são fatores importantes que aumentam o risco para câncer de mama. Então, faz parte aí da orientação da consulta do ginecologista, o combate ao sedentarismo, a atividade física regular, que eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir a mudança de hábito. Gente, o tempo do programa está acabando. Eu vou aproveitar que você está com a palavra, doutora Bruna, e pedir a sua conclusão sobre o nosso tema em até 1 minuto. Então, tá. Na realidade, a questão do câncer de mama hoje, eu acho que a ideia do Outubro Rosa é a questão da orientação, a questão da gente estimular as pacientes do autoexame, procurar o seu médico para avaliação pelo menos uma vez por ano e fazer a sua mamografia, porque essa é a única forma de diagnóstico precoce e que a gente consiga tratar o câncer no momento mais oportuno para que a gente consiga diminuir o risco de morte por conta do câncer de mama. Doutora Estela, sua conclusão sobre o nosso tema? Acho que pensando nessa questão emocional e psicológica, diante de uma doença como o câncer de mama, o que seria mais importante para as mulheres e para as pessoas que estão por perto delas é ir em busca de pensar em quais são os fatores de apoio de dificuldades anteriores à doença, que já foram fatores que protegeram essas pessoas para enfrentar situações difíceis, que possam agora se somar nesse momento do enfrentamento da doença e do tratamento, porque apesar de ser uma situação difícil, é uma situação que é possível de ser enfrentada e de ser superada. Sim. Beth, sua palavra final? Bom, primeiro agradecer novamente estar aqui com vocês, eu gosto muito de participar. Acho que sim, Outubro Rosa é destacado mundialmente para ser o mês exclusivo para a prevenção, a conscientização, mas eu tenho falado muito para as pessoas, eu tenho começado a dar algumas palestras em empresas, uma palestra que chama Quanto Vale um Sorriso. Eu tenho falado muito para as pessoas não esperarem um momento para refletir como que minha vida era e um momento triste desse, né, um divisor de águas para mudar. Então acho que assim, a gente tem que ter consciência, todo dia é o dia de pensar como estou levando minha vida, não esperar ficar doente, não esperar ter um diagnóstico para fazer o bem, por exemplo, ou para se dar bem com algum parente difícil, enfim. E nós estamos aqui com a Rapunzel para ajudar todo mundo. Quero agradecer a presença de todas vocês aqui nesse programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Falamos hoje sobre a campanha Outubro Rosa, que chama a atenção da sociedade para a detecção precoce do câncer de mama, a campanha que começou nos Estados Unidos. Aqui em São Paulo foi instituída por lei de autoria da ex-deputada aqui da Assembleia Legislativa, Vanessa Damo, do PMDB. Quero agradecer a presença de você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre este programa Agora é Lei no Twitter, @Mauro Friesman. Tchau, até o próximo tema.